Eu vou fazer o vídeo em duas partes, tá? Primeiro nós estávamos falando sobre sentir medo. É normal sentir medo, né? É normal sentir medo, principalmente na época do fim dos dias que nós estamos vivendo. Essa era é normal? Ou isso porque muitos desinformados que apostam-se da fé, eles acreditam que o medo é demoníaco, é do demônio. Esses negócios da emoção é tudo demoníaco, das trevas, querido. Eu quero dizer para você que então isso significa que a Bíblia Sagrada, os profetas anteriores, aqueles homens anteriores, eles então todos estavam endemoniados, porque Davi sentiu medo, ele fugiu para a caverna. Davi sentiu medo, Elial sentiu medo, Jonas sentiu medo. Jonas sentiu medo de fazer o chamado do próprio Criador. O Criador chamou ele para pregar em Nínive. Os ninivitas tinham muita maldade nas suas mãos. E Jonas, primeiro, fugiu do próprio Criador, que ele imaginava que ele não conseguiria fazer essa missão. Ele fugiu. Aí o que aconteceu? Veio a tempestade sobre ele. Depois, Davi, fugindo de Saul, né? Foi parar na caverna de Adulão. E, querido, olha que Davi era homem segundo o coração do próprio Criador. Davi venceu um gigante. Davi matou um gigante, mesmo assim ele sentiu medo. Agora Érica, você que está aí do lado, que crê no nome Yahweh, sabemos do poder e do esplêndido, da força e da fortaleza que é o nosso Criador Yahweh e do nosso Salvador Yahweh, mas não podemos sentir medo. É verdade isso, querido? Então eu vou falar com você que o medo, ele é um sentimento. Ele é um sentimento. Quando você sente-se ameaçado por algo ou por alguém, ou seja ele um medo físico ou medo natural ou medo espiritual, porque existe dois tipos de medo. Tem o medo físico e o medo espiritual, que é através de ataques espirituais, que você começa a sentir medo de tudo, não consegue sair dos lugares, não consegue se locomover por medo. Isso é espiritual, algumas vezes, é espiritual. Por isso você tem que estudar a causa do seu medo. E tem aquele medo que é um medo que é natural do ser humano, nós seres humanos. Ou seja, que às vezes você sente medo de se locomover por estar se sentindo ameaçado, ou tem algo que te traga perigo, que faz com que você passe por perigo real, né? Ou aquele perigo imaginário. Imaginário é espiritual, querido, né? Que você imagina que tem alguém te seguindo, você imagina que existe alguém que quer te matar, que quer seu mal. Aí é imaginário, é espiritual, deve ser tratada espiritualmente. Mas tem aquele medo que é um medo real, que é um medo que é um perigo real, que você sabe que está acontecendo e que mesmo que você comente com as pessoas muitas vezes vão duvidar de você. Infelizmente, vai existir pessoas assim, não só no nossa parentela, na nossa vizinhança, no nosso convívio social, mas existe muito aqueles que pregam Yahweh que ainda duvida dessa existência, chega a debochar da situação de dizer que você tá endemoniado, que você simplesmente não tem o direito de sentir medo porque você conhece o Pai que serve. Eu sei. Se você não sentir medo, em primeiro lugar, você não teme o Criador Yahweh, porque quem tem o temor do Criador Yahweh, ele sente medo. Sente medo pelo juízo dele, sente medo por que pode acontecer. Até na palavra sagrada, ela diz pra gente que nós temos que ter medo do Criador, porque é ele que pode fazer com que pode perecer nossa carne e nossa alma no inferno, verdadeiramente, né? Então, eu digo para você, se você sente medo, não estou dizendo, você sente medo do perigo real, você tem que vigiar, você tem que se cuidar, você tem que se proteger, mas acima de tudo você tem que crer que você tem alguém que te guarda, mas isso não isenta você de vigiar, que é diferente de você não sentir medo, a pessoa dizer para você, você não sente medo, porque você sente medo porque você não conhece o Pai que você tem. Eu sei que o Criador, que criou os céus e terra, ele pode me dar o livramento mais sobrenatural que pode acontecer. No entanto, isso aí é vencer o medo. Isso aí é que vários heróis da fé, vários homens e mulheres sentiram medo na Bíblia, só que eles não ficaram estagnados. Através dos seus medos, eles conseguiram vencer este medo. Então é normal eu sentir medo, mesmo que seja perigo real, algo que ameace a minha vida, ameace o meu locomover. É real? Pode ser. Real? Pode. Mas o Criador, ele vai me... Se eu crer, se eu vigiar, né? Se eu estiver em vigilância,
tomar os devidos cuidados necessários que é de praxe, né, nós fazermos, o que vai acontecer? Certamente, você sendo justo, você temendo ele, crendo que ele pode guardar, ele vai te guardar, independente do perigo, sendo ele real ou não, ele vai te guardar. Consegue compreender a diferença? Então é normal você sentir medo? É normal, nós sentimos medo. E eu vou provar isso para você na Bíblia, para não ter desinformantes e não ter bafafá, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Continuando, agora nós iremos por o livro de 1 Reis 17, 9 a 16. 9 a 16. Então vamos lá. Levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou a viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água na vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias, a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Altíssimo seu Ial, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepara o resto para você e seu filho. Porque assim diz o Altíssimo Ial de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Altíssimo fizer chover sobre a terra. A viúva fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Altíssimo anunciada por meio de Elias. Depois disso, depois disso nós iremos 17 a 24, continuando. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu e a doença dele se agravou, tanto que ela morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Ial? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me a seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Altíssimo e disse: ó Altíssimo meu Ial, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedado, matando o filho dela? E estendendo as 3 vezes sobre o menino, clamou ao Altíssimo e disse: ó Altíssimo meu Ial, peço-te que restitui a vida a este menino. O Altíssimo atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Ial e que a palavra do Altíssimo na sua boca é verdade. Então, agora, Pai, ministra nos nossos corações através de Yahshua HaMashiach. Então, querido, Elial, ele foi um profeta de Ial, na qual ele vivenciou vários milagres na sua trajetória, servindo ao próprio Criador. Mas mesmo assim, as histórias de Elias e Josafá, quem teve medo na Bíblia, o que eles têm em comum é um sentimento que muitas vezes, querido, nós achamos que os grandes homens do próprio Criador não teve medo, e eles sentiram medo. Eles sentiram medo, eles se sentiram afligidos, eles se sentiram preocupados, mesmo vivenciando grandes milagres. Assim é comigo e com você. Nós podemos vivenciar, materializar diante dos nossos olhos milagres extraordinários do nosso Criador. Ele manifestando através do nosso irmão Salvador Yahshua HaMashiach. Mas mesmo assim pode acontecer de eu e você, diante de uma ameaça, diante de um fato, diante de algo que venha nos trazer um sentimento de inquietação na alma, algo que venha nos preocupar, Por quê? Porque a boa notícia, querido, é que a Bíblia ela está repleta de personagens que venceram o medo.
assim como Jó, assim como Daniel, assim como Noé, assim como Davi, assim como Elias, assim como são tantos homens que sentiram medo. Pedro, lembra de Pedro andando sobre as águas? Ele sentiu medo. Ele sentiu. Porque por mais que eu falo com você, eu tenho uma fé sobrenatural, você também diga, eu tenho uma fé sobrenatural, nós iremos ainda cair algumas vezes na fé. Porque diante das adversidades que estão ao nosso redor. Agora, olha aqui, livro de Tiago, capítulo 5, versos... Tiago 5, deixa eu pegar aqui a outra palavra. Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 3 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, a terra produziu seus frutos. Ou seja, qual que era a diferença minha de Elias e a sua de Elias, que crê no Yau e Yauxa? Eles tinham os mesmos sentimentos que nós, era homem de carne e osso, assim como nós, não era divindade. Então, se nós somos seres humanos, sujeitos à carne, nós vamos cair, nós vamos levantar, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir pavor, muitas vezes, mas é normal. Eu quero dizer para você que independente do seu medo ou do meu medo, o segredo que a Bíblia nos garante, a boa notícia é que nós podemos pegar esses homens, esses grandes homens da fé, como exemplo. Eles sentiram medo, ficaram aflitos por determinados momentos ou circunstâncias, caíram alguma vez por determinadas situações, por pressão, seja elas quais forem. Mas o segredo é que eles venceram o medo. O segredo é que eles passaram por momentos de medo? Passaram. Eles passaram por momentos que trazia agonia, angústia? Sim. Mas isso não fizeram com que eles ficaram paralisados. Davi sabia da grandeza do Criador que ele se via. Assim é eu e você. Nós temos certeza do Pai que nós temos, do Criador que nós temos, dos anjos celestiais, do exército celestiais que está acampado ao nosso redor e derredor. Mas mesmo assim, é comum que eu e você, é normal que eu e você sinta medo? Sim, é comum. Érica, então você não crê. Oh, querida, então aqueles antigos homens, grandes homens, heróis da fé, então eles também não criam? Então você quer me dizer que Davi não cria no Criador? Você quer dizer então que Davi venceu o gigante pela sua própria força? Que a fé que ele tinha no Criador não foi o diferencial? Foi. Mas você quer dizer que ele fez por ele próprio, porque ele cria. E ele tinha certeza do poder, e ele tinha certeza de quem estava com ele. Por isso que ele venceu o gigante. Exércitos e mais exércitos daquela época não tinha coragem de lutar com o gigante. E Davi, um menino pequeno, franzininho, que não conseguia armadura, tentaram colocar nele a armadura. E ele não conseguiu nem carregar a armadura de tão pesada que era. E mesmo assim, ele venceu o gigante com uma pedra. Ele pegou 5 pedrinhas, que é o fundamento, a própria verdade, a própria palavra, a própria presença do próprio Criador. Você acha que pela força do Davi, ele era fininho, não tinha força física, não tinha nada de Davi nem experiência ele tinha, querido, para lutar com um gigante. Mas o próprio Criador deu ele essa estratégia. E mesmo assim, foi através da presença do Criador, do rastro do Criador sobre ele venceu esse gigante, ele matou esse gigante. E mesmo assim, Davi teve medo. Mesmo assim, Davi fugiu do rei Saul, porque queria matar Davi. Agora você quer dizer para mim, porque eu conheço o Criador, se eu sinto medo porque eu não sei do tamanho do meu Criador? Então, isso aí é desinformar a igreja do Mashiach. Isso aí não é você levar um evangelho de Jesus, a sã doutrina verdadeira. Isso aí é desinformação. Porque se nós cremos no Criador e ao dos exércitos, nós somos seres humanos. Primeiramente, nós temos que sentir medo do poder do Criador. Nós temos que ter temor por Ele, pelo nome dEle. Nós temos que ter medo até de mencionar o nome dEle, porque é poderoso, é grande.
Então, nós temos que ter medo, sim, temos. A Bíblia relata, a Bíblia está cheia de personagens bíblicos, homens e mulheres que criam e tinham certeza da experiência que eles tinham com o próprio Criador, viveram milagres extraordinários e mesmo assim eles tiveram medo. Quer dizer para mim que Moisés não sentiu medo? Quer dizer para mim que Josué não sentiu medo? Quando o Criador chamou Josué e disse, meu servo Moisés morreu, agora é você que vai atravessar esse Jordão com esse povo. Você acha que Josué não estava aflito, inseguro? Josué estava com tanto medo que o Criador teve que chamar ele e animar ele. Pediu para que ele seja corajoso, para que ele seja forte. Que assim como ele esteve com Moisés, ele estaria com Josué. Assim é comigo e com você. Nós podemos sentir medo. Nós podemos sentir medo, mas o medo não pode nos paralisar. Porque isso aí está errado. Sentirmos medo, sentir medo. Mas o medo não pode paralisar. Porque assim como esses homens, eles recuaram, fugiram para tomar impulso. Assim tem que ser comigo e com você. Muitas vezes nós vamos recuar, nós vamos fugir por medo. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar paralisados, caídos. Porque até que a Bíblia diz que o meu justo cairá, mas não ficará prostrado. Nós podemos sentir medo, porque é normal. E tem que existir esse medo, tem que ter. Porque quando a pessoa tem medo, ela é prudente. Ela se desvia do caminho errado. Ela se desvia do mal. Mesmo você sabendo que... Sabe o que o Criador deixa na palavra dele para mim, para você? Para que nós não venhamos a tentar, não venha tentar meu Criador, duvidar dele. Duvidar da sua força, do seu poder. Muitas vezes, querido, quando eu e você não vigia a nossa vida, a nossa conduta, nós não estamos tendo temor, nós não estamos tendo medo por ele. Porque se você realmente conhecesse quem é verdadeiramente o seu Pai, que é Yahweh, Criador dos céus e da terra, você sentiria medo. Você sentiria medo até no que você vai falar. Porque se você ler a Bíblia, se você meditar na Bíblia, no livro de Josué, no livro de Moisés, no livro de Gênesis falando sobre Gênesis falando sobre Noé, você acha que Noé não sentiu medo? É só ler a Bíblia. Não se faz nada novo na terra. Tudo o que aconteceu está repetindo agora. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento é uma história que se conta para que eu e você venham aprender para viver a nova aliança que está cumprindo-se agora. As profecias que estão se cumprindo agora. Então, querido, na terra não se faz nada novo. Tudo se repete. Isso é bíblico, tá? Não estou falando da boca para fora, não. Então eu quero dizer para você, se você tem medo, se você faz parte do corpo do Mashiach, se você sente medo alguma vez, se você sente alguma angústia, é normal você sentir. Só que não é normal essa angústia, esse medo te paralisar. É você buscar a presença do Criador, é você jejuar, é você orar, porque Ele vai te responder. Ele vai te guardar na hora certa, mas não quero que você coloque em prova o seu Criador. Porque muitos, quando diz... Eu não sinto medo porque eu conheço o Pai que eu tenho. Você está colocando em prova o seu Criador. Até porque nós temos que ter medo da sua presença, de estar na sua presença. Moisés não teve coragem, ele teve medo, tampou o rosto, cobriu o rosto para não olhar para o Criador. Ele sentiu medo. Então, se eu ficar aqui falando para você quem sentiu medo, os homens antigos, heróis da fé que sentiram medo, são tantos, são vários, é só ler a Bíblia. Eu estou falando isso porque o ruach dele está testificando esses. Assim como Jó, Noé, Daniel, todos sentiram medo. Mas esse medo não impediu que essas pessoas duvidassem do poder do Criador. Não, eles não duvidaram em momento algum, mas o medo é um sentimento. Você não controla esse sentimento de inquietação. Só depois que muitas vezes o Criador ele coloca o medo em você como vigilância, para que você tome cuidado, para que você... faça correto, faça certo. Então, isso é para que eu e você... Eu sinto medo? Já senti, sinto. E continuarei sentindo. Mas com a diferença que eu sei quem me guarda, sei perfeitamente. Mas eu não vou temer e pôr em prova o meu Criador, não. Eu sei que eu tô... Existe um exemplo. Existe um perigo real contra a minha vida.
Eu vou me colocar em risco sem me prevenir, sem vigiar? Se eu me colocar em risco sem me vigiar, se eu não for prudente e orar ao Criador primeiramente e pedir ele a direção que eu devo fazer, se ele falar comigo, passa por este caminho, e eu orar, pai, eu devo passar por este caminho, eu devo fazer essa rota desse jeito, e ele me direcionar, não vá, não passe, não fique em casa, porque ele vai falar com você, vai te dar uma tranquilidade. Quando a sua oração, quando nós oramos, nós recebemos uma tranquilidade, uma paz. Quando você recebe uma inquietação, é porque você não deve fazer, que você está no trajeto errado. Eu orei, pai, eu devo fazer isso? Se ele testificar no seu coração, te trazer paz, tranquilidade, é porque ele está contigo. Ele te garante. Agora, se mesmo assim você desobedecer, eu desobedecer, vai me trazer consequências. Então, nós temos que ter temor até para mencionar o nome do nosso Criador, do nosso Salvador. A nossa libertação chegou através de Yahshua, nosso irmão Salvador, através da fé. Nós somos justificados pela fé. Nós temos que temer o homem. Ter medo do homem? Não. Mas nós temos que vigiar, nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser prudentes porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós temos que ser prudentes, nós estamos vivendo os últimos dias, a maldade está instalada. O mal está imperando diante das pessoas. E o diabo, ele está indignado, está revoltado para ceifar almas, ceifar vidas. Então ele vai usar pessoas que trabalhem para ele para praticar tais ações. Então eu e você, se nós conhecemos verdadeiramente o Pai, ou seja, se nós realmente sabemos daquele que nos guarda, nós temos que ter temor, temos que ser obedientes, temos sim que crer que ele vai nos guardar, mas desde que eu seja obediente, porque se você sabe que aquele te guarda, que é todo poderoso, mas se você não é obediente, se você não é filho obediente, toda ação ela gera uma reação. Então, o segredo é sermos obedientes ao Pai, obedecermos. Ele fala no nosso coração, deu paz no seu coração, pode ir que eu estou contigo, vá em frente. Mas se ele disser para você, não vá porque é perigo, não vá porque você está exposto ao perigo, não passe por este caminho, não passe por esta rua, não faz esse negócio, não visita tal pessoa, não faz isso, não pega essa decisão. Então, queridos, eu senti necessidade de falar sobre isso. O medo, todos nós, é um sentimento e todos nós passamos por ele. Seja medo de ficar desempregado, seja medo de adoecer, seja medo de morrer. Algumas pessoas têm, só que na Bíblia Sagrada diz que a morte é lucro, não é isso? Aqueles que esperam o verdadeiro Criador. É real e eles existem. Porém, cabe a mim e a você, cabe a nós, a sermos prudentes, sermos filhos obedientes. Obedecer tudo o que Yahshua nos ordena. Chegarmos a Yahshua, buscar pela presença de Yahshua, clamar por Yahshua. Sem ser prepotente, sem ser soberbo, porque o Criador, ele afasta-se do soberbo e abençoa os humildes. Se você tem humildade para reconhecer que você tem temor, que você tem medo do próprio Criador, da sua presença, que você sente medo, é um sentimento. O medo é um sentimento, como a raiva, como o ódio, como o perdão, só que é curável. Nós temos que curar a ponto de não nos prejudicar. Quando você tem uma pessoa que tem um coração endurecido, uma pessoa de semblante endurecido, uma pessoa que não tem humildade para receber as verdades, você é uma pessoa rebelde, você é uma pessoa soberba. Então, queridos, nós temos que ser humildes para receber as verdades, porque o corpo do Mashiach, quando o Criador ele chama as pessoas para edificar a igreja, para contribuir, né? Porque quem faz todas as coisas é o próprio Criador. A gente não faz nada, a gente é apenas um objeto, a gente é apenas um canal de bênção na vida das pessoas, para edificar o corpo do Mashiach. Ele me chama, ele te chama
eu não tenho que olhar para a sua aparência, se você é magra, se você é gordo, se você é bonito, se você é feio. Não, eu tenho que ver o que o Criador está usando você para falar. Então nós temos que tirar toda a soberba, nos limpar de toda soberba. Porque a pessoa soberba, ela acha que ela sempre está com a razão. Ela não abre para ouvir as outras pessoas. Ela não consegue se abrir para ouvir o novo. Ela é resistente, ela muitas vezes isso significa religiosidade. A religiosidade é que acaba com o mundo. E religião na Bíblia é cuidar de órfãos e viúvas. Religião na Bíblia é cuidar de órfãos e viúvas, só que muitos ficam enraizados com doutrinas errôneas, doutrinas da igreja de Laodiceia e querendo aplicar na igreja da Filadélfia. E não funciona. E não funciona. Assim como aquela viúva, ela ficou aflito, e o próprio profeta ficou aflito pela situação que aquela mãe passou, aquela viúva estava passando naquele momento. Você acha que ele não sentiu medo? Você acha que ele não sentiu aflito pela circunstância? Como é que você me faz eu fazer isso? Ele orou, Criador, e mesmo Elias sabendo, vivenciando tantos milagres. Elias, ele vivenciou tantos milagres extraordinários da parte do Criador na vida dele. Ele mandava chover, chovia. Parava de chover, parava. E mesmo assim, aquele filho que morreu da viúva, o afligiu. Então, eu quero deixar para mim, para você, para pensar sobre isso, para a gente tomar cuidado, até o que a gente divulga. Porque a vontade é tanto de acrescentar no corpo do Mashiach que a gente acaba fazendo com que as pessoas se percam. Que as pessoas se perdem. Você tem o direito de não gostar da minha pessoa. Mas você tem que entender que religiosidade é ruim. É ruim. Soberba é ruim. Você querer contribuir com o corpo do Mashiach para que as pessoas não sejam falsas. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas estão com medo, onde as pessoas estão atemorizadas, porque muitas das pessoas, querido, não quero dizer só para a igreja de Filadélfia, não, a própria Laodiceia, muitos da igreja de Laodiceia ainda não aceitaram o nome verdadeiro do Pai e do Filho, mas assistem as pregações, assistem as mensagens e dá conforto no coração dessas pessoas. Porque ali está a sã doutrina verdadeira. Então eu quero dizer para você, a partir do momento que você não consegue permitir que outras pessoas contribuem com o corpo do Mashiach por causa da sua soberba, isso significa que você realmente ainda não está preparada. Você ainda realmente não conheceu o que é o amor, que é a verdadeira presença do Criador, que é transformador. O Criador, o ruach dele vem sobre nós, querido, para nos transformar, para fazer com que nós tornamos pessoas melhores. Para que eu e você possa, assim, ajudar quem quer que seja, sem olhar o retorno, sem olhar a recompensa que essa pessoa pode nos acrescentar. Mas fazer para que essa pessoa seja salva, para que essa pessoa seja alcançada, para que a dor daquela pessoa, para que aquele momento de inquietação que aquela pessoa está passando naquele momento, ela possa entender que ela possa vencer aquele momento, que aquilo ali é temporário. Tanto a dor quanto a alegria são sentimentos. Esses são sentimentos que são passageiros. Agora, você dizer que você conhece o Criador Yahweh e que você não sente medo, isso é uma heresia, isso é um blasfêmio, isso é uma mentira. Porque, então, a Bíblia está toda errada. Porque os grandes homens da fé, eles sentiram medo. Elias, Noé, Daniel, Jó, quem mais? Elial, Davi. Então nós estamos contradizendo a Bíblia quando nós dizemos que não pode sentir medo. Tá bom, queridos? Então eu espero que essa palavra possa contribuir no seu coração e que você possa sim, de fato, verdade, convencer-se da verdade, que viva, reina, que realmente é Yahshua Mashiach, que é o nosso irmão salvador, libertador, esse que é a verdade absoluta, que é o nosso Criador o nosso Criador Yahweh, que criou os céus e terra. Eles sim são a nossa verdade absoluta. Enquanto isso, nós estamos propícios ao erro, ao engano. E eu deixo aberto. Se eu estiver errado na minha colocação, eu deixo que os irmãos da igreja que tem uma versão diferente da minha, possa sim, sinta-se aberto para me criticar, sinta-se aberto para fazer uma crítica construtiva para que eu venha aprender. Porque se eu estou errando, se eu estou errado, eu quero que me ensine. Eu quero me ensinar. Eu quero aprender o certo.
né? Então, se aquele irmão se sentisse no coração, achar que o que eu falei não tem nada a ver, sinta-se à vontade, me corrija, me ensine o certo. Porque até onde eu li, até onde o meu entendimento bíblico é que o medo é normal. É normal sentir medo? É. Até porque os antigos homens, grandes homens da fé, eles sentiram medo. Então, isso não será diferente comigo nem com você. Mas o segredo e a boa notícia que eu tenho para mim e para você é que a Bíblia, ela está repleta de personagens de homens e mulheres que sentiram medo, mas que venceram esse medo. Você pode sentir medo, mas você não pode impedir que esse medo venha te estagnar, que esse medo venha te paralisar. Até porque sentir medo é normal, mas deixar que o medo te paralise, isso sim, isso não é normal. Mas com uma fé genuína no Criador Yahweh, nosso Salvador, nós venceremos. Eu sou prova viva disso. Senti medo, algumas vezes sinto medo ainda. Estou vencendo os meus medos reais. Não estou falando medos imaginários, porque medos imaginários, queridos, são medos fictícios, são medos espirituais que devem ser tratados. São ataques espirituais. Às vezes, muitas pessoas elas sentem medos imaginários. Ou seja, imagina situações acontecendo com ela. Isso aí, querida, é espiritual, deve ser tratado. Mas existe medo real que te deixa, que te coloca em perigo. Aí sim, você deve tratar eles e vencer através de uma fé genuína, vencer através de situações de prudências, né? Ser prudente, ser vigilante, né? Para que você não caia em ciladas, para que você não seja prejudicado. Aí sim. Tá bom, queridos? E assim como os grandes homens da fé, eles sentiram medo, eu sinto, você deve sentir, nós sentimos, é normal e aceite-se, porque é um sentimento. O medo é um sentimento como a raiva, como o ódio. Assim como nós somos curados quando nós temos raiva, mágoa, ódio de alguém, quando nós recebemos Yahshua, nós somos limpados, purificados. Toda essa raiva, esse ódio, ele sai da gente. Aí, para que a presença, o rosto dele, do próprio Criador, entre em nós. Para que a presença dele entre em nós, o que acontece? Nós somos limpados, lavados, cheios, plenos da sua presença. E sendo assim, aquela raiva, aquele ódio, o coração, quando o coração era de pedra, transforma de carne. Aí nós temos a sensibilidade com o outro, empatia, se colocar no lugar do outro. Então, eu estou fazendo esse vídeo mais numa forma de empatia, me colocando no lugar do outro, mostrando que o medo dele é real, que ele existe, existiu desde da antiga aliança e que na nova aliança também continuará existindo, que até no próprio livro de Tiago 4, 5, 17, se eu não me engano, 5, 17, 18, fala sobre Elias, que ele sentiu medo, mesmo orando para que chovesse e caísse chuva, caiu, parasse de chover, e mesmo assim ele vivendo essas trajetórias extraordinárias de milagres do próprio Criador na vida dele, sabendo que o Criador era com ele, ele sentiu medo. Então eu estou fazendo esse livro se colocando no lugar dessa pessoa que está talvez sinta-se assim como eu um dia, sentiu medo, teve medo, né? Que eu quero dizer para você, esse vídeo, se você é uma pessoa que acredita que você não tem medo, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para aquelas pessoas que realmente sentem medo e que têm uma experiência, assim como eu, como os antigos profetas da fé, sentiram medo. E superar esse medo e vencer esse medo. O segredo é vencermos. E com a fé genuína, com a busca pela presença do Criador, nós venceremos. Estamos vencendo e assim sucederá. Tá bom, querido? Que Yahshua Mashiach possa abençoar a sua vida, o seu caminho. Em nome de que Yahweh dos Exércitos venha resplandecer na sua vida e que toda dúvida, todo medo venha de sumir da sua vida, ele ser eliminado em nome de Yahshua Mashiach. Mas que tenha sempre medo, temor pelo Criador. Nós temos que ter medo da presença dele. Assim como Moisés, Moisés cobriu o rosto para não olhar para o Criador, ele teve medo. E assim como Pedro teve medo, e Yahshua pegou ele pela mão, homem de pequena fé. O medo muitas vezes é falta de fé? Nem sempre, mas pode acontecer que naquele momento de você passar por um perigo real, você vai sentir tanto medo, vai sentir em pânico, tão inquieto, que a sua fé vai sumir naquele momento. É normal. Que Yahshua te abençoe, queridos.